Olá, mais uma vez venho trazer essa palavra preciosa do Senhor ao seu coração, na certeza de que, movida pelo Espírito Santo e com a sua atenção, Deus vai mostrar algo a você. Por isso, acompanhe esta palavra em Êxodo, capítulo 13, versos 17 e 18, que assim nos diz: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Eu creio que você conheça um pouco da história do povo de Israel, este povo maravilhoso, separado por Deus, nação santa. Este povo escolhido por Deus foi escravo do Egito por cerca de 430 anos. Lá padeceu por todas as circunstâncias que um escravo pode viver. E chega um determinado momento em que Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Moisés, que fora criado por Faraó, é levantado por Deus para tirar o povo daquele sofrimento. Mas eu quero dizer a você que Deus tem o controle de todas as coisas. Pois quando Deus tira o povo de Israel da escravidão do Egito, o caminho para chegar à terra era curto, cerca de 2 anos aproximadamente. Mas Deus leva o povo por um caminho mais distante que leva ao deserto. E no deserto, eles aprendem lições maravilhosas, lições que eu gostaria de compartilhar com você. Porque viver pelo deserto não é uma tarefa muito fácil. Caminhar pelo deserto nos é muito difícil. E o povo é levado justamente para o deserto. Imagine sair da escravidão do Egito e ir parar no deserto. Deserto é lugar com um forte calor e, ao mesmo tempo, com um forte frio, mas também sem água. Deserto não há plantação, pelo contrário, é habitado inclusive por animais perigosos. No deserto há solidão, isolamento, talvez um pouquinho do que nós estamos vivendo hoje quando chamamos de isolamento, cada um no seu deserto. Mas eu quero fazer uma comparação deste deserto a qual a Bíblia registra para um deserto espiritual. Sair do deserto físico para um deserto espiritual. E eu imagino que nós, os servos do Senhor, jamais vamos desejar passar por um deserto espiritual. Mas precisamos ter uma visão do que é viver sob a orientação de Deus e saber que Deus está no controle de tudo. Eu quero que você saiba hoje de algo muito especial. Quando estamos sob a proteção do Senhor, quando estamos no cuidado do Senhor, nós não vivemos o deserto. Porque em todo tempo Ele está conosco, embora o povo de Israel estava no deserto, Deus estava cuidando de tudo. O povo hebreu, o povo de Israel, foi conduzido pelo Senhor para ir para o deserto, para receber mais tarde a promessa que Ele havia feito a Moisés de dar a terra
prometida. Para que esta promessa fosse cumprida, precisavam passar pelo deserto. E no deserto, o povo de Israel aprendeu mais de Deus. E com muita profundidade, eles aprenderam de Deus. E eu quero dizer a você que neste período de isolamento, neste período de pandemia e em todos os momentos de crise que nós achamos que estamos passando pelo deserto, eu trago pelo menos 2 lições para nós neste texto. Primeiro, que no deserto aprendemos a glorificar o nome do Senhor. A nossa caminhada não é apenas nos pastos verdejantes, mas muitos obstáculos nos levam a pensar que estamos sozinhos. Mas, em todo tempo, seja na dificuldade, no deserto, ou na presença de amigos, ou na igreja, ou fora de toda esta crise, glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor porque Ele tem o controle de todas as coisas. Mas uma segunda lição sobre o deserto. O deserto é lugar de silêncio. Silêncio nos faz ouvir melhor. Aproveite esse momento de isolamento e busque ouvir a voz do Senhor no silêncio da sua alma. Ouça ao Senhor. Por vezes, o nosso cotidiano, o nosso trabalho é com intensa atividade e por vezes não temos o silêncio que temos hoje. Agora, temos a oportunidade de ouvir Deus de forma clara, objetiva. Deus levou pelo caminho do Mar Vermelho, no deserto, para ser glorificado e ser ouvido. Neste tempo, Deus está no controle e Ele quer ser glorificado e Ele quer falar conosco. Por isso, não reclame da circunstância, mas viva para a glória de Deus e ouça a voz do Senhor. Vamos orar. Senhor, que este nosso deserto seja para te glorificar, te exaltar, mas também para ouvirmos a tua voz. Que neste tempo possamos estar atentos a tudo quanto tu tens para cada um de nós e que a gente não venha murmurar, mas te glorificar e te exaltar na beleza da tua santidade. Fala conosco, eu oro, em nome de Jesus. Amém. Saiba, Deus tem o controle de tudo, mesmo que a gente passe pelo deserto.